Olá pessoal, voltamos aqui essa semana novamente para a gente continuar nossos estudos aqui nos números inteiros. Na aula passada nós fizemos o princípio da coordenação, né? Caracterizamos o conjunto dos números inteiros, mostramos até um pequeno exemplo disso. E agora nós vamos dar continuidade disso. Dentro desse estudo, o principal é a gente estudar a parte de divisibilidade, né? Então nós vamos... já foi mostrado que o conjunto dos números inteiros ele é fechado nas operações de adição e multiplicação, assim como os números naturais. E hoje nós vamos mostrar a parte de divisibilidade, né? Então, nossa aula 4 é divisão dos números inteiros. Então, eu dividi essa aula em duas partes, porque para não ficar muito longa, né? Nós temos, nessa primeira parte, veio a definição e a notação para divisão nos inteiros, para a gente saber quando é que um número divide outro. E na aula seguinte nós vamos dar continuidade a algumas proposições e algumas divisões importantes, para a gente finalizar a nossa revisão aqui dos conteúdos, né? Como é que a gente representa a divisão dos números inteiros, né? Se eu tenho dois números inteiros, dados dois números inteiros, A e B, diremos que A divide B escrevendo A barra B. A divide B. Quando existir um número C, tal que o B é produto do C com o A. Então, quando isso acontece, a gente diz que o A divide o B, ok? Então, para que o A divida o B, tem que existir um número C, tal que o B seja o produto do C com o A. Então, isso é o conceito de divisão nos inteiros, né? Então, vamos lá. Quando A não divide o B, a gente escreve assim: A não divide B. Okay? Representa desse modo. Okay? Vamos continuar. Então, vamos começar com algumas proposições. Para todas as proposições, nós vamos considerar um A, um B, um C e um D pertencente aos inteiros, né? Então, a primeira proposição está aqui. O 1 divide A. Ora, pessoal, mas é óbvio, de fato, né? Pois temos que o A pode ser igual a quem? A vezes 1. Ou o A é igual a 1 vezes A. Então, como eu posso escrever o A como produto do número 1, então o que é que significa? Que o 1 divide A. Então, pronto. Acabou. Eu posso escrever o A como um produto do número 1. Então, apenas isso, tá? Nossos conceitos anteriores, né? O outro, o A divide A. E é uma coisa óbvia, né? De modo análogo à proposição anterior. Ora, se eu pegar o 1, quem é o 1? Aliás, o A. O A pode ser escrito, o 1 pode ser escrito na forma de A sobre A, né? Isso, então, é de modo análogo à proposição anterior. Você consegue escrever o número A como um produto por 1, né? Então, é o mesmo caso daqui de cima, que a gente acabou de ver. Representa claramente a mesma situação. Outro fato que a gente tem, né? É que o A divide 0. E, de modo análogo, você pode escrever o A como um produto de 0. O 0 é quem? É o 0 vezes A. Então, como isso acontece, a gente sabe que o A divide 0. Agora vamos começar a melhorar o processo, né? Vamos para a proposição 4. Se A divide B e B divide C, então o A divide C. Ou seja, eu estou dizendo que o A divide o B e estou dizendo que o B divide o C. Então, estamos afirmando que o A divide o C. Como é que a gente vai mostrar isso? Vamos aqui devagarzinho. Então, vamos imaginar, se eu afirmei que o A divide o B e o B divide C, então, existe M e N pertencente aos naturais, né? Pertencente aos inteiros, perdão, de modo que eu posso escrever assim. Primeiro caso, o B é o produto de M vezes A. Ora, o A não divide B? Se o A divide B, então o B é M vezes A.
2. O B divide C, então significa que o C é N vezes B. Notem que dessa situação 1 e dessa situação 2, a gente pode pegar A1 e substituir o valor de B aqui no 2, né? De 1 e 2, o que é que a gente tem? Tem que o C, a gente pode escrever como N vezes o B. Quem é o B? M vezes A. Então, o C é igual a N vezes M vezes A. Fazendo uma transposição, olha, aqui tem um errozinho de digitação, né? O C vai ser quem? M vezes N vezes A. Ok? Não é N vezes A, não. É N vezes M vezes o A. Ou seja, a gente conclui que o A divide o C, ok? Então, por esse fato. Simples assim. Vamos à proposição 5. A divide B e C divide D. Implica o quê? Que o A vezes o C divide o B vezes o D. Então, vamos trabalhar aqui para a gente perceber como é. Ora, se o A divide o B e o C divide o D, então existem M e N pertencentes aos inteiros que a gente pode escrever do mesmo modo da sentença anterior. 1. B igual a M vezes A. 2. D igual a N vezes C. Desse modo, a gente pode ter o produto B vezes D como produto B vezes D, substituindo os valores de B e de D. O B é M vezes A e o D é quem? N vezes C. Então, fazendo aí uma distribuiçãozinha, a gente fica M vezes N vezes A vezes C. Como existe um número inteiro, esse M vezes N é um número inteiro, que está multiplicando A e o C, então o que é que significa? Que o B vezes o D divide o A, aliás, significa o quê? Que o A vezes o C divide o B vezes o D, porque eu posso escrever o B vezes o D como forma de produto, né? Então, portanto, AC divide BD. Então, pessoal, nessa aula a gente queria apresentar essas proposições aqui para vocês, né? Então, a gente vai encerrando, né, nossa aula. A gente agradece por mais esse momento aqui com vocês. Vamos passar novamente uma listinha de exercícios, né, para vocês resolverem, postarem para não perderem a prática. E a gente recomenda novamente, não deixem acumular o material, porque se deixar o material acumular, vocês podem se atrapalhar e, consequentemente, pode ter problemas mais na frente para poder postar esses materiais todos juntos, né? Então, a gente agradece aqui a compreensão de vocês, recomenda que sejam ágeis para estar postando, para não deixar acumular o material, e até a próxima. Obrigado.